Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Vamos para a nossa 20ª aula de Apocalipse. Vamos ler então. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que todo mundo é acostumado a chamar de inferno é o lago de fogo. Lago de fogo, cujo combustível desse lago é o enxofre. Tá entendendo? E o inferno que a Bíblia diz, que a Bíblia chama de inferno, que a morte e o inferno entregaram os seus mortos, é o Hades. E o Hades nesse momento está sendo lançado, o Hades e a morte está sendo lançado no lago de fogo. O que é o Hades? O Hades é uma prisão, é o abismo. O Hades é o local onde os mortos perdidos, são lançados. É um lugar de tormento, tá? Não é à toa que tem o nome de inferno. Ele é lançado dentro do lago de fogo. E uma coisa óbvia, você pode ver aqui no texto que nós lemos, uma coisa muito óbvia aqui é que a morte e o inferno, antes de serem lançados no lago de fogo, eles devolvem os mortos. A morte devolve seus mortos e o inferno devolve seus mortos. Por quê? Mais uma vez, Deus é justo e não é covarde. Então, Deus não vai condenar ninguém. Ninguém vai ser lançado no inferno antes de ser julgado, antes de ter a chance de ser absolvido, antes de ser julgado com justiça. Então o justo juiz desce assentado no trono branco para julgar essas pessoas. Pessoas são essas, estavam vivas no final do milênio, né? Nós estamos vivendo aquele tempo ali. As que estavam vivas se congregam diante do trono, e os mortos, os que já estavam mortos, foram devolvidos à morte. Se você ler, você vai ver que está escrito que o mar devolveu seus mortos e assim por diante. Então eles vão ser julgados antes de ser condenados. Então, para ser condenado tem que ser julgado. Por isso que nós não podemos condenar as pessoas sem saber. E é o que mais acontece hoje, né? A pessoa fica sabendo de um assunto, de uma conversa fiada, de uma calúnia, de uma difamação, e já está condenando, não procura saber. Deus não faz isso. Deus congrega diante do trono para ver se é aquilo. Entendeu? E são abertos ali livros e livros. Que livros e livros? São livros de crônicas. São os livros de crônicas. Os livros da vida de cada um, onde foram anotados tudo o que aconteceu e tudo que aquela pessoa fez nos livros
foram anotados ali em livros, e esses livros são apresentados, ali naquele momento do julgamento como provas a respeito daquele julgamento que está acontecendo. Deus gosta de livro. Nós vamos ver no livro de Esther que o rei, ele perde o sono, e aí ele pede os livros para ler. Então Deus gosta de livro. Tá certo? Então esses livros, tem os livros que são os livros anotados, tudo que a pessoa fez, deixou de fazer, tudo que aconteceu na vida daquela pessoa, cada detalhe. Então tem um anjo que está anotando tudo com um tinteiro. E lá não vai adiantar dizer: não foi assim, não foi isso que eu falei, eu não fui falso, não, eu não fui mentiroso, não, eu não fui enganador, não, eu não roubei, não, eu não falei que eu ia pagar, não fui eu que comprei. Não vai ter nada disso. Lá não vai ter jeito. Os livros serão apresentados como provas, né? E cada um vai ser julgado pelas suas obras, conforme está escrito aí. E aí vai ser apresentado o livro da vida. Vai ser aberto o livro da vida. Esse livro da vida não é o livro da vida da pessoa. Esse livro da vida é onde estão escritos os nomes dos salvos, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o livro da vida. Então vai ser aberto esse livro para ver se o nome da pessoa não está lá. Mas você acha que Deus não sabe que não está? Claro que sabe, né? Mas vai ser apresentado como prova. Ó, as tuas obras te condenam e o teu nome não está aqui no livro. Triste momento, né, irmãos? Triste momento. Misericórdia. E aí? Você vai ficar brincando de crente? Você vai ficar brincando de igreja? Você vai ficar brincando ainda? Vai continuar do jeito que você está? Você vai continuar do jeito que você está? Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nada foge dos olhos e dos ouvidos de Deus. E quando chegar nesse momento aqui, quem chegar nesse momento aqui tá lascado. Te falar uma verdade, tá lascado. Porque os livros serão abertos como prova contra essas pessoas. E ainda será aberto o livro da vida. Vai falar: teu nome não está aqui. E aí? Não tem tempo para ir na igreja? Não tem tempo para ler Bíblia? Não tem tempo? Não toma ceia? Fala mal de todos os irmãos, põe defeito de todo mundo. Tá brincando de crente. Vai na igreja, fala que é crente. Usa terno e gravata, usa saia até no pé. Mas na hora que põe o pé para fora da igreja, só Jesus na causa. Na igreja é uma coisa, no mundo é outra. Continua, tá na igreja, conhece a palavra e continua tendo uma vida mundana. Cuidado, se for hoje o seu último dia. O versículo diz: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Vamos em frente, aqui é pesado, irmãos. Esse finalzinho desse livro tem coisa muito bonita e tem coisa pesada, e eu não posso ocultar.
Versículo 15 do capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo? Abriram-se os livros para saber das obras e depois abriu o livro da vida para saber se o nome estava lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero te lembrar que em Romanos está escrito que por obras ninguém será salvo. A prova está aqui. A prova está aqui. A palavra está aqui. Porque não está falando assim, todos aqueles que as obras não foram boas foram lançados no lago. Não. Está dizendo, e todos aqueles que não foram achados escritos, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Só Jesus salva. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, Ele é o caminho. Não é? E você escolhe o caminho. Que você possa escolher o caminho certo, que o Senhor nos mantenha nos caminhos dele, a todos nós, para que isso não venha acontecer com nenhum de nós. Que o meu nome e o seu nome seja achado, escrito no livro da vida, que nós nem precisemos participar desse momento, porque aqui quem foi arrebatado não está. Quem foi arrebatado já está salvo, já está eleito aqui. Aqui é para quem não foi arrebatado para frente. Tá bom? Então, irmãos, estou falando, o julgamento não é, tá? Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acontece ali o julgamento, o juízo final. Por que juízo final? Porque ali acabou. Não tem mais escapatória. É o último. É o último. É o último. Então a segunda morte, que está falando ali, essa é a segunda morte, é porque a primeira morte é a que nós chamamos de morte aqui, quando morre o corpo. E a segunda morte é a morte eterna. Irmãos, o que vem depois aqui é mais bonito, né? Tem coisa mais bonita. Só vou ler um versículo do capítulo 21 para a gente encerrar essa aula. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lembrando que essa lista aqui é para a igreja, porque a Bíblia é para a igreja. Apocalipse são as cartas para a igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.
o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.